Que o Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que nessa manhã Ele venha derramar a graça, o poder, a autoridade, a unção dEle sobre nossas vidas. Que Ele venha botar em nosso entendimento qual a boa, agradável vontade dEle no dia de hoje, para que os nossos pés não venham vacilar e andar segundo a vontade da carne, segundo os nossos próprios desejos e buscando os nossos próprios interesses. Mas que Ele abra os nossos olhos, os nossos discernimentos, para que nós venhamos buscar o reino dEle e a sua justiça, e que as demais coisas Ele acrescente, Ele derrame sobre nossas vidas no dia de hoje. Que Jesus abençoe cada um de nós no dia de hoje, orientando e conduzindo nossas vidas. Cristianismo, uma maneira de viver. O cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo não é uma religião. Para mim, eu falo de mim, eu não tenho o cristianismo como uma religião. Eu tenho o cristianismo como uma maneira de viver. Uma maneira de viver, porque pelo que eu pouco aprendi da Bíblia, a primeira vez que a igreja primitiva foi chamada de cristã é porque o povo daquela época, eles mudaram o comportamento. Eles não viviam como as pessoas daquela época. Eles eram diferentes. As pessoas viam a diferença nele, no modo de agir, de se comportar, nas atitudes. Eles não viviam como aquele século. Eles viviam diferente. Então, ele foi chamado de cristão pela primeira vez. Então, não, o cristianismo não é uma religião, é uma maneira. É a maneira que eu tinha do mundo, eu me transformo. Para eu ser chamado de cristão, eu não posso ser igual ao mundo. Para ser chamado de cristão, eu tenho de andar como Cristo andou. É como eles faziam, eles andavam e como Cristo andou. E viviam como Cristo andou. E morreram como Cristo morreu pelo Evangelho. Eles dedicavam a vida toda a agradar a Deus. Então, religião significa religar com Deus. Lá no fundo, todos sabemos que existe um Deus e queremos ter uma comunhão com Ele. É por isso que há tantas religiões que nos tentam ligar a Deus. Mas a Bíblia é mais que uma religião. É uma maneira de viver neste mundo. O problema das religiões humanas é que nós não conseguimos nos unir a Deus pelo nosso próprio esforço. Pelos nossos próprios esforços. A Bíblia diz que Deus sabe disso. Por isso ele veio à terra como carne, como homem. Porque ele sabia que o ser humano ia buscar várias religiões, várias maneiras de andar, mas nunca ia andar como ele quer. Então ele mandou o seu filho. Ele mandou o seu filho. Jesus veio, se fez carne no meio de nós e nos mostrou como nós, como ser humano, podemos agradar ao Pai. Nós, como ser humano, podemos andar segundo a vontade do Pai. Então, a religião é tudo aquilo que tenta ter uma ligação com Deus. Com Deus. A religião, ela busca amuletos, secretismos, coisas que levam as pessoas a pensar que Deus está com ela. Mas Deus não está, porque elas não estão fazendo a vontade de Deus. Elas estão em meio a uma religião, a uma doutrina humana. A uma doutrina humana. A Bíblia é diferente. A Bíblia mostra os preceitos e a justiça e a doutrina que Deus quer que coloque em nossas vidas. Não é homem, é você ler a Bíblia e botar ela em sua vida. A Bíblia, ela me ensina a eu mudar o meu caráter humano
para um caráter espiritual. Um comportamento humano para um comportamento espiritual. Quer dizer, a gente começa a se transformar como a igreja primitiva se transformou. A igreja primitiva era tão transformada, diferente do mundo, que as próprias pessoas daquela época não compreendiam. Como é que essas pessoas se entregam à morte, não renunciam a esse Deus, vai até o último instante de sua vida, mas não nega esse Deus? Porque não era uma religião. Eles não estavam seguindo a religião. Eles estavam seguindo a Deus, uma certeza em sua vida. Uma convicção que eles podiam até morrer, mas seria ressuscitado no grande dia. Então hoje é diferente. Hoje o cristianismo, que não é mais cristianismo, é gospel, é evangélicos. Os evangélicos e os gospel de hoje se tornou uma religião. Uma religião que busca seus próprios interesses. Uma religião que não renuncia à sua própria vida e nem seus interesses para agradar a Deus. Uma religião gospel que traz o mundo para dentro da casa do Pai. Isso é uma religião. O cristianismo, que não é mais cristianismo, porque se afastou da essência da palavra de Deus, se afastou da pureza da santidade. Hoje o cristianismo se tornou o que? Gospel. Se tornou o que? Evangélico. Tirou Cristo. Como o católico no passado, a igreja católica no passado, que era o nome da igreja de Paulo, era igreja cristã, igreja apostólica cristã. Quando foi botado o Papa, ele mudou. O Papa é a invenção do homem. Aí mudou o nome da igreja. Tirou Cristo e botou Igreja Católica Apostólica Romana. Não mais cristã, mas romana. Quer dizer, dirigida, operada pelo imperador romano. Foi ele que colocou, inventou um Papa. Por quê? Porque os romanos, os imperadores, mudaram a estratégia para entrar na igreja e destruir a igreja, levando a idolatria como está até o dia de hoje. Porque quanto mais sangue eles tiravam do cristão, que o cristão não era uma religião, o cristão era uma maneira de viver, quanto mais sangue eles derramavam, mais cristão aparecia na terra. Então Satanás disse, essa estratégia de matar não está dando certo. Então usou um corpo de um imperador romano e ele se infiltrou dentro da igreja de Paulo e colocou o quê? Colocou um papa, que era a autoridade maior da igreja, que não é invenção da Bíblia, isso não está na Bíblia, foi invenção do homem, papa. Leia a história, busque estudar a Bíblia, eu estou falando coisa que eu estudei. Pela minha compreensão é assim. Então botou o Papa. E o Papa trocou até o nome da igreja. Que a igreja católica, ela era cristã. Era Igreja Católica Romana Cristã. Aí mudou o nome. Igreja Católica Apostólica Romana. Quer dizer, dirigida pelo Papa, dirigida pelo homem. Aí o homem começou. Já que não podia botar a imagem de Deus Sol, Deus Lua, dos imperador romano, começaram a colocar as imagens de Paulo, Pedro, Silas. E hoje tem vários santos dentro da igreja. Então, isso no passado, Satanás conseguiu tornar o cristianismo em uma religião, que é a religião católica, apostólica, romana do dia de hoje. Ele hoje está agindo da mesma forma no cristianismo que veio do século XVI, que lutou contra isso e veio lutando. E ele lutou de várias maneiras, perseguindo a própria igreja católica na Inquisição católica, matou muitos cristãos, queimados, torturados. Então, isso aconteceu, e Satanás viu que a igreja não morreu. A igreja continuou viva. Aí ele hoje está usando
Não é igual, mas é a mesma estratégia. Ele botou o mundo gospel. Ele botou o mundo evangélico. E a igreja, em vez de ser igreja cristã, está se tornando igreja evangélica. Igreja gospel. Igreja onde as pessoas não estão mais dedicando a vida ao aprendizado da palavra, mas buscando os seus próprios interesses. Cantores gospel querendo milhões, pastores querendo enriquecimento ilícito ainda por cima. Como a igreja católica, ela é rica, porque ela buscou isso. Ela não viveu como Paulo viveu. A igreja católica romana viveu como os imperadores romanos, na luxúria, na avareza, na imoralidade. Você vê. E a mesma coisa está entrando na igreja cristã dos dias de hoje. A mesma coisa está entrando na igreja cristã do dia de hoje. A imoralidade, tudo contrário à palavra de Deus. Porque eles estão botando uma religião humana dentro da palavra, do cristianismo verdadeiro. Isso é abominável aos olhos de Deus. E nós precisamos aprender. Nós não estamos aqui, nós temos de ser diferente. Você que se diz ser cristão, você não pode aceitar isso. Você tem de estudar mais a Bíblia, você tem de buscar as histórias, o conhecimento bíblico, para que você não seja enganado, para que você não seja arrastado para um engano profundo e para uma cegueira, e cauterizar a sua mente para que você venha acreditar em tudo que eles dizem. Então, o cristianismo não é uma religião. Olha só o que diz em Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e da viúva em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. A igreja cristã é uma igreja que ela faz o quê? Como é? Ela faz se dá para o próximo. Ela ajuda o seu próximo. Ela não tira do seu próximo. A igreja cristã do passado, ela era uma igreja que derramava a bênção na vida das pessoas. Porque o líder da igreja é Cristo, cabeça, é Ele. Nós somos instrumento, Paulo era um instrumento. Então Paulo, quando ia para um lugar, ou Paulo quando via uma viúva, quando vinha a oferta, o dízimo da igreja, estava guardado. Então ele ajudava aquela pessoa. Paulo não pegou a oferta e o dízimo da igreja para seu benefício próprio, para ter mansões, para ter carro, para ter casa. Ele não se influenciou com o mundo. E olha que Paulo tinha intimidade com as autoridades do mundo. Ele podia se infiltrar e ser enganador, mas ele não. Ele apanhou. Olha a diferença de um cristianismo verdadeiro. Ele apanhou. Hoje a igreja cristã está envolvida na política, está envolvida em tudo que não presta. Nós vemos pastores chegarem para se defender e dizer: eu recebi uma oferta que foi dada para mim. Como é que eu posso receber oferta? Oferta não. Oferta eu nunca posso receber. Eu nunca posso receber uma oferta, porque toda oferta tem de ser entregue no altar de Deus. Toda oferta é para Deus. Eu posso usufruir da oferta porque eu sou digno do salário de um apóstolo, ou de um pastor, ou de um profeta. Eu posso usufruir daquele dinheiro, não para a luxúria, mas para manter a minha vida. Não para a luxúria, para manter a minha vida. E manter a casa do meu pai, que eu cuido, sou representante dele aqui na terra. Mas as coisas estão tão erradas. Esse mundo gospel, esse mundo evangélico, deixou de ser uma igreja cristã e se tornou uma igreja evangélica gospel. Gospel. Como mudou a igreja de Paulo em Roma. Igreja católica apostólica cristã se tornou em igreja católica apostólica romana.
tiraram o nome de Cristo, estão tirando o cristianismo, o Cristo de dentro da igreja, e estão colocando falsos profetas, falsos mestres, como colocou o Papa, um falso profeta, um falso mestre, para reger, para administrar a casa do Pai. E a casa do Pai começou a receber pão imundo, e a idolatria entrou. A idolatria está na igreja cristã. Não, cristã não, evangélica. Nós vemos que pessoas adoram rosa, adoram homens, adoram cantores. Pessoas que se matam para sair, para ver pregações de homens. Deixa até sua denominação para assistir famosos. Quer dizer que o seu pastor não tem o mesmo espírito que uma pessoa que vem de fora. E eles ganham milhões, eles estão ganhando milhões. Eu mesmo, na igreja que eu represento, eu não dou R$1. Eu não dou R$1 para esses idiotas virem pregar. Eu prefiro pegar uma pessoa que está na humildade e prega a palavra por amor, e colocar, não tem conhecimento nenhum, colocar em cima do altar, do que trazer esses ambiciosos, esses avarentos, esses safados, porque são um bando de safado, corrompido. Por como Deus diz que a igreja não era para ser corrompida pelo mundo, eles se corromperam. Está aqui em Tiago. A religião que Deus, nosso Pai, aceita com pureza imaculada é esta: cuidar dos órfãos, fazer o social. Olha, os bilhões que entram nas igrejas, se fizesse o social no nosso país, tinha, mas não tinha tantas pessoas desprezadas nas ruas, crianças sofrendo, pais largando seus filhos dentro de casa, pais pais que vivem em igreja evangélica, largando seus filhos em casa sozinho para o mundo tomar de conta, porque não tem uma creche. Ah, mas isso é do governo. A igreja ela não vive pelo governo. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, irmão. É um membro. É uma pessoa que está na igreja, está sofrendo a vez. Não tem onde morar, mas a igreja tem condições de dar uma casa. Um obreiro. Até um membro mesmo tem condições de dar uma casa e não dá. Por quê? Porque não estão vivendo essa pureza do evangelho. Porque eles estão pensando em crescimento material, dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais poder. Quanto mais poder, poder terreno. Poder terreno. Eles abrem igreja como uma farmácia abre franquia para obter dinheiro. Aquela avenida ali vamos abrir uma igreja ali, porque o pessoal que passa ali tem condições e vai dar dinheiro para nós. Eles não abrem para salvar uma vida, eles não abrem para levar as pessoas até o céu. Eles levam as pessoas a ser ambiciosas, a buscar os interesses. Por isso que as propagandas das igrejas é o seguinte: venha para cá, porque num ano ou num mês você vai ser um empresário. Venha para cá, porque em uma semana a sua vida será transformada. Não diz, venha para cá para sofrer. Eu queria que eles botassem assim, como Deus disse a Paulo, que era Saulo de Tarso, que ia mostrar para ele como era bom e maravilhoso sofrer pelo evangelho. Eu chamo vocês para o sofrimento aqui junto comigo, dentro dessa casa de oração, ao cristianismo. Se ele fizesse isso na televisão, como eu estou fazendo aqui na rede social, é por isso que na igreja que eu administro poucas pessoas, porque eu não chamo as pessoas para enriquecer, eu chamo as pessoas para sofrer para andar nesse mundo obediente a Deus, sofrer pelo evangelho, sofrer pela palavra. Se Deus prosperar, amém, a gente vive pela graça, em tudo da graça em nossa vida. Eu não vou mentir para o povo, como eu preguei ontem sobre as promessas de Deus. Deus não promete isso.
Aliás, Jesus disse, um homem veio até ele, pensando que ele ia ser rei desse mundo, e disse, eu quero ser um dos seus discípulos, eu quero andar com você. Ele olhou para ele e disse assim, a raposa tem seu covinho, os passarinhos têm seu ninho, mas eu, o filho do homem, não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Quer dizer, você quer me seguir? Eu não tenho nada desse mundo, não. Eu estou dando para a humanidade um reino que não é desse mundo. Você quer me seguir? Para você me seguir, não pense que eu vou ser rei desse mundo e você vai sentar no trono do meu lado nesse mundo. Não. Eu não tenho nada desse mundo. Eu prometo, a minha promessa é de renunciar ao mundo. Você quer me seguir? Você tem de renunciar ao mundo. Cadê que eles pregam isso? É por isso que as igrejas são cheias, porque quem não quer ser rico nesse mundo? Quem é que não quer ter empresa, dinheiro no banco e viver? Mas eles não ensinam obediência, inferno, salvação. Ele não ensina amar ao próximo como a si mesmo. Ele ensina pisar. Então, isso não é cristianismo. O cristianismo do nosso país se tornou uma religião, porque ele se tornou evangélico e gospel. A igreja, olha a igreja de 1970, a igreja de 1978, que os crentes, eles andavam na humildade, pastores viviam pela fé verdadeira, cantores gospel viviam de cantar nas igrejas, mas não para receber milhões, mas a oferta ser dividida ali, porque é um ministério, temos de ajudar uns os outros. Vivia assim, cadê? Eu tenho de fazer ser Deus porque eu tenho de ganhar para sobreviver. Irmão, você tem de ganhar. Você tem de ganhar. Mas Jesus, o dom que Deus te deu, Ele te deu não cobrando. Ele te deu de graça. De graça eu te dou e de graça você se dá. O dom de pregação, eu pregando e for pregar em alguma casa, eu não cobro nada, não. Se quiserem me dar um copo d'água e um pedaço de rapadura, eu aceito. Tá bom. Porque aquela sabedoria, aquele conhecimento que foi derramado naquela noite, para eu revelar a palavra de Deus para aquelas pessoas, foi dado a mim de graça. Foi o Espírito Santo me usando como instrumento. Então eu não posso cobrar uma coisa que não é minha. Eu não posso dizer que eu vou cobrar 50 mil, 25 mil, como eles cobram, para falar do amor de Deus. Isso é uma imoralidade. Isso é uma imoralidade. Eu não aceito isso. Eu sou um cristão. Eu não sou um evangélico. Eu não sou gospel. Eu sou cristão. Por isso que diz que eu sou fanático. Os pastores do bairro onde eu moro, você é fanático? Sou. Se ser cristão é ser fanático, eu sou. Você é um endemoniado. Se ser cristão é ser endemoniado, eu sou. Por quê? O próprio Jesus foi chamado de Beelzebul porque queria fazer a vontade do Pai aqui na terra. Eu sou pior do que ele? Ou melhor do que ele, aliás? Eu sou melhor do que ele? Aliás, eu sou pior do que ele. Então nós devemos aprender, irmão, que nós não devemos seguir religião. Nós somos cristãos. Então diz assim em Tiago, pessoal, me desculpe, Tiago 1:27. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quer dizer, eles pregam a palavra, eles falam da palavra, mas eles não vivem a palavra. Muitos de vocês sentam na igreja, por exemplo, aqui mesmo que eu prego, é 2 horas de palavra aqui na igreja. Louvor da harpa, depois louvor congregacional, aí depois a palavra, 2 horas de palavra. Porque a palavra é mais importante que qualquer coisa. O louvor é o quê?
Você sabe por que tem de cantar o louvor primeiro na igreja? Qual o significado disso na organização de Deus? Qual o significado disso no culto com decência? Você sabe me dizer por que o louvor vem em primeiro lugar? Eu vou lhe dizer, já que você não sabe. O louvor prepara o coração. É como se o louvor fosse o arado. O louvor prepara o coração do cristão para receber a semente da palavra. O louvor aquebranta o cristão. Então, é por isso que eu digo que eu não boto todo louvor na igreja. Porque tem certo louvor que a pessoa fica com emoção, pulando na igreja, gritando, dançando, como se fosse uma festa do mundo. E quando vai dar a palavra, 15 minutos, 10 minutos. Coisa triste. Porque o louvor, ele tem que ser espiritual. Porque você fecha os olhos, vem carregado de todos os seus problemas. Aí Deus passa o arado no seu coração, tirando todas aquelas tribulações da sua mente e do seu coração. Aí limpa a terra. Limpa a terra. Aí quando acaba o louvor, entra a semente, que é a palavra de Deus. O ensinamento bíblico. Aí você sai dali cheio da esperança, do poder, da autoridade, da unção de Deus. Você não sai dali dizendo palavras, está amarrado, é pela fé, é isso, só digno em sua vida não muda nada. Você sai transformado. Porque a palavra de Deus nos transforma. Se a terra estiver bem preparada, a semente cai numa boa terra e começa a produzir o quê? O fruto do Espírito Santo. O cristianismo não é uma religião, como estão botando eles para ser no dia de hoje. Em Isaías 29 diz o seguinte: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homem. Regras ensinadas por homens. O povo está louvando. O povo está adorando. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca, quer dizer, chama por Deus. Mas o coração não está em Deus. Quer Deus, mas não ama Deus. Não ama. Você sabe o que é amar a Deus? Se você perguntar a um bêbado, ele diz, eu amo Deus, amo. Mas ele está provando que ama? Porque o que é que a Bíblia diz sobre o amor a Deus? Nós temos amar a Deus acima de qualquer coisa em nossa vida. Nós temos de amar a Deus acima de qualquer coisa e dos nossos interesses, da nossa própria vida. Quem ama a Deus faz a vontade, obedece a Deus. Ele vai contra ele mesmo para agradar a Deus. É por isso que Deus diz que esse povo chama ele até com a boca e diz que o ama, diz que faz, mas não ama, porque o fruto, a atitude, os comportamentos da igreja do dia de hoje não mostra isso. Mostra o contrário, que o povo tem Deus como um servo dele, não ele servo de Deus. É triste o que a gente vê no dia de hoje. É triste porque a gente vê uma igreja morrendo como a igreja católica, apostólica, cristã. Lá no passado, onde Paulo fundou em Roma, e os imperadores entraram dentro da igreja e levou o povo novamente ao engano, à idolatria, aí contra Deus, a falar de boca, mas o coração não se via a Deus. Uma igreja que ficou até o dia de hoje, você vê,
uma igreja fraca, uma igreja que beija os pés de um gesso, uma igreja que fica beijando um pedaço de pau, de madeira, uma igreja que tirou o Deus, o único Deus do seu coração e botou vários deuses no coração. É isso que está acontecendo na igreja evangélica, a igreja gospel, porque é a igreja cristã. E eu, por mim mesmo, eu posso até morrer com 2 pessoas dentro da igreja, mas eu vou seguir a igreja cristã. Eu não vou seguir, não vou fazer, porque se eu aqui, irmão, tivesse botado uma igreja evangélica, hoje nem aqui eu teria morando. Eu teria tirado dinheiro desse povo como nunca e estaria numa casa boa. Teria várias coisas. Como muitos chegaram aqui, muitos chegou para mim e com 2 anos saíram numa Hilux, foram morar em casas, tem a igreja aqui e continua chupando o sangue das pessoas. Eu não. Eu não quero o inferno para a minha vida. Eu quero viver a igreja verdadeira, que ajuda os órfãos, cuida das viúvas. Uma igreja que não é uma igreja corrompida pelo o mundo. Eu não quero me corromper com o mundo, com esse cristianismo falso que está aí, que se chama igreja evangélica e o mundo gospel. Eu não quero me corromper com isso. Eu vivo pela fé, pela confiança em Deus. As pessoas dizem, qualquer dia eu vou bater a foto da igreja que eu construí, que o Espírito Santo me deu força nessas mãos. Trabalhei, fiz concreto, fiz cimento, botei tijolo, telhado, pintei, fizemos o corpo, botei as pessoas para ser igual uma família, almoçando nos domingos, vivendo em união, os irmãos, um com os outros, orando um pelos outros. E foi construída uma igreja, e ela não é feia não, viu? Vou bater a foto ali, mostrar para vocês. E não tirei um centavo de ninguém. É possível, porque a obra é de Deus e Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não deixou faltar nada. E Ele disse para mim, você vai fazer um evangelho, mas não esse evangelho está aí. Eu quero mostrar o meu evangelho, que está esquecido no coração de muitos. Eu quero que você... E não sou só eu. Tem muitos pastores que estão vivendo como eu vivo. Eu não conheço eles. Mas Deus não só levantou eu, levantou muitos, porque Ele não vai deixar com que a obra dele venha a perecer por causa de ganância humana. Tem muitos vivendo aí assim. Eu não vou dizer que é só essa igreja aqui, que é só esse templo. Igreja sou eu, a igreja sou eu. O templo que Deus mandou eu construir, a casa de oração que Deus mandou eu construir, não é só aqui que salva não. Não vou dizer isso que é hipocrisia e mentira como muitos dizem. Tem muitos homens de Deus. Agora o caso de você que está aí do outro lado, é buscar a palavra verdadeira, saber onde está a palavra verdadeira. E ficar onde está aquele cristianismo verdadeiro, que é cuidar da viúva e cuidar dos órfãos. Fazer o social no meio do seu próprio povo, um ajudando o outro e crescendo todos juntos. Isso que está aí é uma religiosidade, não é um cristianismo. Cristianismo é um modo de viver, é viver como Cristo viveu. Eu não tenho nada nesse mundo, ele disse. Eu não tenho nada nesse mundo. A raposa tem seus covios, o passarinho tem seu ninho, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha. Ele não entrou em Jerusalém com uma carruagem toda de ouro e um cavalo alazão na frente. Ele pediu emprestado um jumentinho e entrou mostrando o que é a igreja dele aqui. Que ele é o cabeça da igreja, ele nesse mundo não tinha nada, tinha que tomar emprestado. O túmulo dele teve que ser de outra pessoa, porque ele não tinha aqui na terra. Então, como é que você fica correndo atrás das coisas terrenas se Jesus disse que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça
e as outras coisas serão acrescentadas. Ah, pastor, eu tenho de viver como um miserável? Estou dizendo isso não. Esses hipócritas aí, que muitas vezes vão escutar esse vídeo aqui e vão dizer assim, da prosperidade, vão dizer, ah, ele é porque é um miserável, um pobre, vai morrer na miséria. Isso aí não é de Deus, não. Me mostra um apóstolo que morreu com riqueza. Me mostra um apóstolo que morreu. Para você, João Batista não era um enviado de Deus. Sabe por que eu digo, você que pensa assim? Porque João Batista, ele comia o mel silvestre e vestia de roupa de camelo, com cinto de couro amarrado na cintura. Ele não tinha nada na vida, ele só tinha o ministério que Deus entregou desde o ventre da mãe dele, que era fazer a entrada de Deus na terra, fazendo a obra do que? Fazendo a obra da remissão dos pecados. João Batista morreu dentro de um palácio, ou foi numa cadeia, pedindo a cabeça dele e veio numa bandeja de prata. É isso que o mundo quer. Ver a cabeça dos cristãos numa bandeja de prata. É isso. Não é viver em castelos de ouro, não. Como vocês estão vivendo, bando de hipócritas, safados, sem vergonha, ladrões. Vocês são um bando de ladrões. Estão roubando, olha. Vocês não estão roubando o dinheiro. Vocês estão roubando a alma, o espiritual desse povo. Sua condenação no céu vai ser pior do que a de Hitler. Porque Hitler matou a carne. Vocês estão matando o espiritual. A sua condenação vai ser pior do que a de Hitler. Porque Hitler matou a carne. Jogou um bocado de judeu no holocausto, dentro das fogueiras, dentro das câmeras de gás. Mas ele não matava a fé do povo. Vocês estão matando a fé do povo. Sua condenação, vocês bispos, vocês pastores, que vivem nessa doutrina, nessa religião enganosa, nesse mundo evangélico e gospel, vocês vão ser condenados pior do que aqueles que atrocidaram os cristãos, mas eles morreram na fé. Porque vocês agora estão tirando a fé, a confiança deles em Deus, e botando a confiança deles em coisas materiais e em coisas em vocês mesmos. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Isso é uma religião que vocês estão inventando, como botaram o Papa, uma invenção do homem para dentro da igreja, para corromper os cristãos do passado, e corromperam que até hoje muitos seguem imagens e são idólatras. Vamos viver o evangelho, o cristianismo verdadeiro. Viu? Em Oséias 6,6 diz assim: olha o que Deus disse: eu quero que vocês me amem. Eu quero que vocês me amem. E não que me ofereçam sacrifício. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Que o meu povo me obedeça. Primeiro ele diz que, eu quero que me ame. Quem ama, obedece. E no final ele diz que me obedeça. Olha, estou ensinando para você que está aí do outro lado, você está nesse ministério enganoso, que basta você fazer qualquer propósito dentro da igreja e dar o dinheiro para o pastor enriquecer, que a sua vida vai ser transformada, que Deus tem por obrigação te abençoar. Deus não tem obrigação nisso não. É como eu li ontem sobre as promessas de Deus. Deus não prometeu isso não. Deus não prometeu isso não. Não é promessa de Deus. Viu? Não é promessa. E vocês continuam aí, desobedientes a Deus, sem amar a Deus. Porque para a gente amar a Deus, irmão, a gente precisa estudar. Ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia, é a palavra de Deus. É como Deus deixou uma coisa bem certa lá no Antigo Testamento, em Josué. Josué, você e todo o povo precisa meditar na minha palavra de dia e de noite. De dia e de noite.
para que em tua vida vá tudo bem, em tudo que tu faça prosperarás. Josué, você tem de ler, você tem de estudar, porque às vezes, por mais que nós estude a Bíblia, às vezes nós estamos esquecendo das coisas que nós já lemos. Então, a Bíblia, você vê, você lê a Bíblia 1.200 vezes, mas toda vez que você começa lá para o começo, ela nunca fala a mesma coisa com você. Já notou isso? Ela sempre vem falando coisas mais profundas em sua vida. A Bíblia é maravilhosa. É um dos livros. Eu não gostava de ler não, irmão. Ler não. Mas a Bíblia me fascina. Por quê? Porque eu li a Bíblia esse ano, ou até o meio do ano. Aí eu volto lá para Gênesis. Aí eu penso que eu vou receber daquelas palavras as mesmas coisas que eu li quando eu li no começo do ano. Não, já vem novas. Renovando a minha fé, renovando a minha comunhão, me dando mais intimidade com Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. É um alimento que quanto mais você come, mais vontade você tem de comer. É uma água que você, quando bebe, quanto mais bebe, mais sede tem dela para beber. Então, muitas vezes as pessoas não lêem a Bíblia. Eu não compreendo, eu também dizia isso, e não compreendia mesmo não. Para a gente compreender a Bíblia, tem de haver um esforço, uma dedicação nossa, uma renúncia nossa, de deixar de estar de frente a uma televisão, de deixar de estar numa churrascaria, de deixar de estar numa roda dos escarnecedores, para estar sentado com ela ali, só você e Deus. E ela, a voz, a boca de Deus em sua vida. E muitas vezes as pessoas não querem isso. Não querem. Então, como diz aqui, em Romanos 5, do 10 a 11, capítulo 5, versículo 10 e 11, diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho na cruz. Quanto mais agora, tendo sido reconciliado, seremos salvos por sua vida. Quer dizer, seremos salvos por sua vida. Quer dizer, você é salvo se você viver como Cristo viveu. Já viu essa palavra de Paulo? Uma palavra de muita ousadia de Paulo. Seis imitadores de Cristo, como eu sou. Quer dizer, viva como Cristo viveu, como eu vivo. Eu vivo como Cristo vive, Paulo está dizendo. Será que você quer viver como Cristo viveu? Então, como diz, seremos salvos por sua vida. Quer dizer, viver como ele viveu. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Quer dizer, reconciliação. Quer dizer, Adão nos separou de Deus. Jesus veio, andou como carne, para mostrar que nós, como carne, podemos se reconciliar com o Pai se nós andarmos como Ele. Ele deu um exemplo. Ele veio como homem, dando um exemplo. Vivendo, criticando, não aceitando a viver como o mundo. Morreu sem ter pecado, morreu sem ter condenação. Buscaram condenar ele de todos os jeitos e não conseguiram, assim mesmo mataram. Nós temos que viver como Cristo viveu. Olha como Cristo viveu. Então a igreja hoje, a igreja não é mais cristã, a igreja é evangélica e gospel. Então a igreja se corrompeu. Olha, se corrompeu como a igreja católica cristã do passado, que se tornou igreja católica apostólica romana. Tirou Cristo e botou Roma dentro da igreja. Hoje nós tiramos cristão, o nome Cristo, de dentro da igreja, e botamos evangélicos dentro da igreja. Quer dizer, carne, vontade própria, desejos próprios, fazer o que quer, libertinagem dentro da igreja.
Colocamos isso. Isso destruiu e está destruindo os santos, a santidade, que é a separação do mundo. Santidade não é uma imagem de Jesus em cima do altar. Santidade é você, como ser humano, amar mais a Deus do que o mundo, para que o amor de Deus esteja dentro do seu coração. Porque se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Então, isso está sendo transformado na igreja. Então, nós precisamos, irmão, de um evangelho verdadeiro. Eu não vou deixar de pregar. Você não tem curso de teologia, você não tem faculdade disso. Eu sou como Pedro. Ou Molde, que muitas vezes foi pregar e criticavam ele por ele não ter o conhecimento de muitos teólogos. Mas ele tinha um conhecimento que o mundo não tem, que era o Espírito Santo. Eu não preciso. Eu preciso buscar a sabedoria de Deus. Você é idiota. Não pode dizer que eu não tenho sabedoria. Porque eu busco em Deus. E se você dizer que Deus não dá sabedoria, você está indo contra a palavra dele. Porque ele diz, quem quer sabedoria, peça a Deus. Não vá pedir a homem. E eu não peço a homem, eu peço a Deus. Eu leio um versículo, quando eu não entendo, dobro o joelho, busco, oro. Ele me dá. Me dá o discernimento, me dá o contexto daquele texto que eu li, mas não um contexto humano, como pretexto para se beneficiar a mim, mas ele me dá o contexto do ensinamento da verdade dele. Idiota, não tenho um estudo, mas eu não sou burro não, viu? Eu não sou burro. Tem tanta gente estudada e está sendo burro, andando segundo a sua vontade, agradando a você, com sua religião aí dentro, religião gospel, religião evangélica, e você enganando a muitos, porque são burros. Eles são burros. Por que são burros? Porque são ignorantes. Por que são ignorantes? Porque o meu povo sofre por falta de conhecer. Eles não buscam o conhecimento da palavra, eles buscam o conhecimento seu para colocar na vida deles, não o conhecimento de Cristo para botar, para andar como Cristo andou. Idiota. Olha o que diz a palavra de Deus em João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por quem? Pelo pastor, pelo bispo. Senão por mim. Por mim quem? Jesus. Jesus. Ele, o cabeça da igreja, o cabeça, é a verdade. Ele, o cabeça da igreja, é o caminho. E ninguém vai chegar ao Pai se não viver como ele viveu aqui na terra. Vamos sair da religião e voltar para o cristianismo. Cristianismo é uma maneira, eu digo isso para mim. Não está na Bíblia, mas eu tenho isso no meu coração. Cristianismo é uma maneira de viver aqui na terra. Porque a igreja primitiva foi chamada de cristã. Por quê? Porque as pessoas daquele tempo viam que aquele povo era diferente. Aquele povo não era mais igual. Muitos dizem, ei, fulano andou comigo, mas agora é diferente. Não pratica mais as coisas. Não pratica mais. Zaqueu se tornou um cristão. Roubava, enganava, furtava, adulterava, aumentava os impostos. Mas quando ele se tornou cristão, ele disse, como muitos apóstolos e bispos diz: Jesus, eu vou largar esse negócio de imposto que não dá lucro não. Eu vou formar uma igreja aqui e vou pedir para esse povo ofertar para ti. Aqui eu vou ficar com a mansão, Isso é uma safadeza o que acontece no dia de hoje. O que foi que ele disse, Zaqueu? Senhor,
Aquele que eu fraudei, aquele que eu roubei, eu vou dar o dobro que eu tirei. Ele se transformou. Dali em diante o povo disse: quem era Zaqueu? Zaqueu agora é um cristão. Zaqueu é um cristão. Ele não rouba mais, ele não engana, ele não anda como nós andamos. Ele anda diferente. A igreja hoje é diferente do mundo? A igreja hoje é diferente do mundo? Então, irmão, era o que eu tinha para dizer a vocês. O que o Espírito Santo pediu para eu falar nesse vídeo. Para você que está aí do outro lado. Que cristianismo não é isso que eles estão mostrando aí, não. Isso se tornou uma religião. Cristianismo é uma maneira de viver, de se comportar. É o caráter do homem e da mulher sendo transformado num caráter espiritual. Sai da carne e vai para o espiritual. Isso é cristianismo. Você que está aí, que não obedece e pensa que dando o seu dinheiro, e pensa dando sua oferta, e não obedecendo, e não vivendo, e não mudando o seu comportamento, o seu caráter, você vai ser salvo, você está sendo enganado. Isso é uma religião. É uma religião. E toda religião, por que existe muita religião? Porque todo ser humano quer se ligar novamente a Deus. Só que procura os erros, procura erradamente, porque não vão na obediência da palavra. Às vezes, até tem a palavra mais distorcida, a palavra distorcida, não a verdadeira, para levar um povo a um engano. Então, que o Senhor Jesus abençoe todos vocês no dia de hoje, que a casa, o lar, a família de vocês. Se tem alguém doente aí, eu não posso ungir, mas pela fé, como eu tenho fé em Deus, eu creio no Senhor Jesus, como a fé do centurião, eu creio. Então, eu não ungi, mas eu tenho a fé que Jesus está aqui no meio de nós nesse vídeo. Eu tenho a certeza. Se tem alguém enfermo nesse momento na sua casa, do jeito que ele fez com o centurião, pela minha fé, pela minha confiança nele, ele não precisa ir até a casa. Ele não precisa ir até a casa. Mas basta uma palavra dele, no sublime trono dele, que levou essa enfermidade sobre ele, e mandar um anjo aí agora arrancar essa enfermidade, ou até o próprio Espírito Santo que está sobre a terra, e colocar a mão nessa enfermidade. Coloque sua mão nessa enfermidade, em alguém que está na sua casa aí, bote aí, e diga assim: pela minha fé no Senhor Jesus, eu ordeno que essa enfermidade saia do meu filho, da minha mãe, do meu pai, da minha família, agora, em nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai. Não precisa mais do que isso. E não vá dar dinheiro em lugar nenhum, porque Jesus sacrificou para fazer isso pela sua casa, pela sua família. Que Jesus abençoe seu lar, sua casa, sua família. Que a prosperidade de Deus esteja aí, em seu lar, em sua família. Que a palavra de Deus seja a pedra angular da sua casa. Que sua casa seja edificada sobre a rocha da palavra, sobre a disciplina, a doutrina da palavra. Aí eu creio que o seu lar vai ter paz, felicidade, prosperidade. Que Jesus abençoe todos e que no dia de hoje ele venha suprir com nossas necessidades. E em nome de Jesus eu entrego todos nas tuas mãos, Senhor. Amém.